Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial com a sua companhia. Que prazer poder receber você a fim de tecer considerações da EBD. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Em nome do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, eu registro os cumprimentos aos meus irmãos e irmãs que prestigiam, participam, interagem ao longo dessa programação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sino das notificações a fim de que você seja informado a cada vídeo novo que adentrar esta plataforma. Pois bem, hoje nós estudaremos a lição de número 8, uma lição de humildade. O textuário está em João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática afirma que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 13, os versículos 1 ao de número 10. Mas a fim de introduzir e dialogar o primeiro assunto de hoje, falando sobre uma história real sobre a humildade, eu convido para esse ambiente pastor Fernando Rodrigues. Então essa lição aborda de um fato muito glorioso e importante que Jesus desenvolveu com seus discípulos. E para explorar esse tópico número 1, nós temos um objetivo principal, que é abordar o exemplo prático e histórico da humildade dado pelo próprio Cristo. Nesse tópico, nós podemos refletir até sobre uma expressão que é usual no cotidiano, em que fala que quando na prática a teoria é diferente. Você já ouviu isso? Mas Jesus mostra nessa prática que lava os pés do discípulo que aquilo que ele ensinou, ou seja, aquilo que ele teorizou, aquilo que ele falou, ele comprovou e ele fez. Ele utilizou o exemplo de um servo da casa onde se encontravam os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Veja que neste contexto traz aquilo que é lavar o pé do visitante, e essa ação era feita pelo escravo, geralmente o escravo de menor valor dentro da casa, porque ele ficava ali para banhar os pés do visitante, né? E aí o anfitrião colocava esse escravo. Jesus, o próprio Deus encarnado, se fez como escravo para nos ensinar a humildade, para nos ensinar que sendo ele Deus, se fez servo. E isso mostra que, na verdade, Deus, ele é um Deus que rebaixou para vir nos buscar, para nos salvar. E eu também tenho uma pergunta para você. E o que você faria se você soubesse que hoje à noite seria a sua última noite de vida? Bom, por que eu faço essa pergunta? Essa pergunta é evidente porque nesse episódio do lava-pés dos discípulos era a última noite de Jesus com seus discípulos. Ele poderia ali se confraternizar com aqueles que eram os seus servos, seus amigos, mas ele preferiu deixar um exemplo grandioso. E temos aqui três conotações. Ele demonstrou aos seus discípulos que o amava, lavando os seus pés. Segundo, ele prenunciou simbolicamente o sacrifício voluntário que ele fez na cruz. Ele deu a sua própria vida. E por fim, terceiro, ele transmitiu
a verdade de que aqueles que seguem devem servir humildemente uns aos outros, uma verdade que nós, cristãos, devemos levar como verdade irrefutável. Veja que o exemplo histórico da humildade de Cristo, nosso Senhor, deu aos discípulos, ele é prático, ele é atual e ele é atemporal. Ele permanece pelas eras, pelos séculos. O próprio Cristo nos chama para ser humildes e servos um dos outros. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para tecer importantes considerações, modéstia à parte, do tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Primeiro assunto fala sobre o conhecer a própria natureza. Naturalmente que essa aplicação feita pelo pastor Elienay, ela se refere ao Cristo. E olha só, o Senhor Jesus tinha plena consciência de quem era. O Senhor Jesus não veio de maneira desavisada. O Senhor Jesus não surgiu de maneira aleatória. Ele tinha consciência plena de quem era. E vocês muito bem sabem de que, em tendo essa consciência, sabia muito bem de que era Deus. Mas apesar de saber que era Deus em noção do tamanho, nos dera lições imprescindíveis sobre a humildade. De maneira, meus irmãos, que o capítulo em questão, que tem pautado essa abordagem com especificidade a respeito do capítulo 13 de João me refiro, notem os meus irmãos que o Senhor Jesus pedagogicamente vai instruir os seus discípulos acerca de uma importante lição chamada humildade. Agora tem uma nota no item 1 que eu gostaria de reproduzi-la, citada pelo pastor Elienay. Ele diz o seguinte: devido ao pecado, e isso nos une, porque somos pecadores, temos dificuldade em nos submeter aos outros e nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, mas raramente de baixo para cima. Essa é uma característica negativa que está injetada, enclausurada, enxertada na natureza humana. O ser humano luta, o ser humano tem na sua própria natureza, intrínseco ao sujeito está a necessidade de poderio e não de sujeição. Isso é fruto do pecado. O pastor Elienay cita com propriedade. Agora veja, o Senhor Jesus declara no verso 15 do capítulo 13 do Evangelho em questão, dizendo: eu vos dei o exemplo. Espera lá, eu pertenço num órgão maior ao cristianismo. Depois do macro ao micro, eu pertenço a uma instituição religiosa. Isso é claro, mas no sentido macro da ideia, eu estou dentro de uma ideia do cristianismo. E o cristianismo nada mais é do que um derivado de Cristo. Ora, se eu tenho uma filosofia cristã, logo, o meu protótipo, o meu exemplo primaz é o Cristo, é a minha referência primeira. E ele deixou um exemplo. Qual exemplo, Diego, necessariamente? Bem, o item 2 fala sobre o exemplo deixado por Jesus. Eu já disse há pouco que ele tinha noção do seu tamanho. E que tamanho, não, irmãos? Mas olha o que ele fez. Se você voltar para os textos bíblicos, você verificará com clareza que o Senhor Jesus, não obstante ser repleto de glória, o Verbo divino, poderoso, abdica da sua majestade. Mas abdica a tal ponto que esse Verbo divino, repleto de glória, todo-poderoso, se dispõe a um episódio tão significativo e maiúsculo, mas extremamente humilde, que é lavar os pés de pessoas comuns, a saber,
os seus discípulos. Aí o pastor Elienay diz, à luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros, nem submeter à liderança dos nossos irmãos. Mas a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e cultivo da humildade. Mas Paulo nos deu uma lição, irmãos. Quando escrever aos Filipenses, na altura do verso 5, capítulo 2, ele disse, de sorte, Diego, querido irmão e irmã, muito respeitosamente, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu nem vou seguir, porque só esse texto basta. A ideia é que eu e você desfrute, que eu e você cultive, que eu e você irrigue o mesmo sentimento que houve em Cristo. Para além de tantos, um deles foi a humildade. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que exemplo fenomenal, queridos. Eu encerro a minha participação citando o item 3, o maior no reino de Deus. Por vezes, Jesus percebia os discípulos preocupados em quem seria o maior, em quem teria mais visibilidade, quem seria a estrela dentro daquele núcleo, não é? Me permita as inferências e ilações, de maneira que o Senhor Jesus, pedagogicamente, nos dá outra lição. No reino de Deus, parafraseando, prevalece sempre a ideia de, abre aspas, o primeiro serve o último, fecha aspas. No reino de Deus deve haver humildade, eu disse no reino de Deus. Se eu sou participante, como o irmão é, do reino de Deus, se existe uma postura que nos envolve, ou pelo menos deveria nos envolver, é a humildade. Porque no reino, havendo humildade como a verdadeira motivação, o serviço não será egoísta e nem com segundas intenções ou com interesses pessoais. Se eu e você estivermos enxertados no reino com a única finalidade, ou pelo menos a primeira, de ver o reino florescer, frutificar para louvor e glória do nome de Jesus, o nosso ego será murchado e os nossos interesses se tornarão secundários. Que Deus me guarde, que Deus vos guarde e que sejamos humildes, glorificando sempre o nome de Jesus. Vamos para o nosso tópico 3. E o tópico 3, ele tem o título Humildade versus Ostentação. Neste tópico, o objetivo principal é promover um contraste entre a humildade e a ostentação. E aqui é interessante ver os dois adjetivos que a lição nos traz num panorama de contraste, como um afeta o outro, como um está posto ao outro. Olha, o contexto daquela época, a lição vai nos mostrar que havia entre os discípulos uma exploração de quem seguiria ou seria aquele mais importante discípulo dentro daquele grupo que acompanhava Jesus. Então, havia uma concorrência ali, mas Jesus, quando ele se coloca a lavar os pés dos discípulos, ele mostra evidentemente que, além da ostentação, o servo de Cristo, ele tem que se basear na humildade. Aquele que quer ser grande, que primeiro sirva, ou seja, tem que servir. O próprio Cristo fala que ele serviu, ele não veio para ser servido, mas para servir nessa primeira vinda dele. Então, existia uma competição discreta e uma busca de proeminência ali entre os discípulos, né, de liderança, como é retratado ali nos evangelhos.
Mas Jesus retrata que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Veja que a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca o saber notório, ela não busca atentar, guiar contra aquilo que é o coletivo, mas ela é humilde, ela não obriga, ela convida. O próprio Jesus, na lição anterior, fala que ele era o bom pastor. E o bom pastor vai à frente das suas ovelhas. E logo nós o seguimos porque conhecemos a sua voz. Pois bem, queridos, cá estamos para então concluir a aula de hoje. Ao longo da lição, abordamos a relevância de uma virtude chamada humildade para um melhor autoconhecimento. Veja que o autor diz que ao compreendermos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada estão alinhados com a simplicidade do Evangelho, só poderemos seguir o caminho humilde se estivermos vinculados ao nosso Senhor. De maneira que eu me utilizo desse expediente final para dizer a você, irmão e irmã, veja que é válida a reflexão, o autoconhecimento, o olhar no espelho, o olhar para si. Então, não aponte, não rotule, não defina, não construa uma narrativa sobre ninguém. É sobre você, é sobre mim. Reflitamos a respeito dessa postura. Como temos agido, como temos sido, como temos nos portado. Ah, mas eu tenho um perfil, eu tenho um estilo, eu tenho uma personalidade. Queridão, não existe personalidade que não é impactada quando encontrada com Cristo. Não existe. A única questão é que você manterá lampejos dela, mas ela sofrerá influências diretas quando há permissividade de ação do Espírito de Deus. Permitamos que o Espírito nos molde, que o Espírito nos mova, que o Espírito nos coloque na posição que de fato devemos estar. Porque a melhor posição que nós, enquanto cristãos, podemos estar é aos pés da cruz de Cristo, cônscios de quem somos e cônscios de quem Ele é. Que o Senhor te abençoe. Querendo Deus, nos veremos no próximo programa.